Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquele sábado, resolvi visitar a minha tia. Fazia quase um ano que eu não via meus parentes. Eu tinha sonhado com ela praticamente a noite toda. Sei lá, não sei explicar. Parecia que tinha algo me impelindo aí até a sua casa, justamente naquele dia. Até comentei com a minha mãe sobre o sonho. Sonho esquisito. Porque eu acordava, dormia de novo, e aí começava o sonho exatamente na parte em que eu tinha acordado. Depois despertava de novo, sabe? E tudo ia assim se repetindo. Aquilo nunca tinha me acontecido. Minha mãe até comentou: vai lá visitar tua tia, ou então liga pra ela pra saber como é que ela tá. Faz tempo que você não vai lá. Ela é tua madrinha, né? Além de tua tia, não se esqueça. Olha, eu gostava muito dessa minha tia. Mas naqueles últimos tempos, eu andava assim, muito caseira, não saía pra lado nenhum, era de casa pro trabalho e vice-versa. Tava numa rotina assim, bem cansativa, monótona, por conta de uma situação que eu tinha passado, alguns anos antes. Eu meio que me tornei uma pessoa meio reclusa, na minha, até meio traumatizada, para dizer a verdade. Tanto que tinha, inclusive, me afastado de algumas amigas. Queria ficar sozinha, não ver nem falar com ninguém. Fiquei me perguntando se devia ou não visitar a tia. De repente, um telefonema talvez fosse o suficiente. De todo modo, liguei para ela, perguntei como estavam as coisas. Ela falou que estava tudo bem. E aí eu comentei que estava pensando em fazer uma visita. E ela falou na mesma hora: ué, por que você não vem hoje então? Vem e traz a Gilda também, tua mãe parece que esqueceu que a gente existe, né? Aliás, vocês duas. Eu até comentei com a minha mãe, mas ela tinha compromisso, de modo que no fim, acabei indo sozinha mesmo. Cheguei e, para minha surpresa, a tia estava recebendo visita. Sua vizinha e a minha prima mais velha, que já era casada, estavam todas ali na sala, numa conversa assim bem animada. A tia ficou super feliz, até porque a gente não se via há tanto tempo, né? A prima também, já fazia muito tempo que a gente nem se falava. Já essa sua vizinha eu não conhecia. Para minha surpresa, elas estavam conversando sobre uma mulher. Essa mulher morava ali no bairro e que ela lia a sorte das pessoas. Pelo que entendi, elas estavam querendo ir à casa dessa mulher naquele dia para se consultar. A tia me chamou para ir junto, inclusive. Será, tia? Eu, sinceramente, nem acredito muito nisso. Nisso a vizinha retrucou: essa mulher é boa, ela nunca erra. Já me consultei com ela 2 vezes. Tudo que ela fala bate certinho. Com aquele incentivo, né? Eu até fiquei meio hesitante. Minha intenção era dormir ali na casa da tia naquele sábado, de modo que acabei concordando. E elas pareciam estar bem animadas para verem a tal da sortista, essa mulher que, segundo a vizinha, não errava nunca. A tia, aliás, como era separada, só sabia falar daquilo, se ia ou não ia aparecer outro homem no seu caminho, um novo marido na sua vida. Eu achava até graça, viu? Ouvindo ela falando daquele jeito. Mas enfim, chegamos na casa dessa mulher e, como eram consultas particulares, cada uma entrou numa salinha e enquanto as outras, sabe, ficavam esperando ali num outro cômodo. A tia, inclusive, insistiu que eu me consultasse também. Falou até que me emprestaria o dinheiro se eu não tivesse. E olha, ela falou tanto no meu ouvido que no fim eu resolvi arriscar. Quando chegou a minha vez, ficamos assim frente a frente, eu com essa mulher. Ela começou a olhar assim para mim como se estivesse, sei lá, me lendo, me estudando. Ela usava cartas de um baralho para ler a sorte, mas disse que também podia ver e sentir certas coisas só de olhar para a pessoa. E, inclusive,
Chegou a dizer que tinha visto coisas interessantes sobre mim só de olhar para minha cara. Na mesma hora eu pensei, não pode, sabe? Isso não é possível. Ninguém tem essa capacidade de só de olhar para a cara da pessoa já ficar sabendo coisas da vida dela. É como eu já falei, eu nunca acreditei em sortista, em pessoa que usa búzio, que usa carne. Olha, nunca acreditei em nada dessas coisas de adivinhação. Mas sabe, ela começou a falar e eu fui escutando. Foi através das cartas que ela fez essa consulta. E pelas tantas, à medida que foi dispondo algumas cartas sobre a mesa, olhou para mim e falou: vejo que tem uma sombra no teu passado. Passado não muito distante, que te perturba ainda, aliás, te amargura. Foi uma coisa que mudou tua vida. Você quer falar sobre isso? Olha, quando ela disse aquelas palavras, não vou mentir, tive um sobressalto. Pensei que ela apenas lesse a sorte das pessoas, ou seja, que falasse do futuro, mas ela estava falando sobre o meu passado. E eu tive aquele sobressalto porque ela não estava errada. Eu realmente tinha passado por alguma situação que, de certo modo, tinha causado uma reviravolta na minha vida. Tinha transformado o meu jeito de ser. Repito, eu me tornei uma pessoa bem reclusa. O fim do meu relacionamento me deixou até meio traumatizada. Eu falei lá no começo que eu andava muito caseira naqueles últimos tempos. Inclusive tinha me afastado de muitas amigas, não saía, e tudo isso tinha um motivo. Eu tinha sido abusada por um primo meu. Pode parecer esquisito eu dizer que fui abusada, mas é que não existe outra palavra para descrever o que eu passei. Tudo tinha acontecido mais ou menos 2 anos atrás. Olha, eu sempre tive uma amizade muito grande com esse primo e com a minha prima também, filhos do meu tio, por parte de pai. Eram gêmeos, regulavam de idade comigo, de modo que meus parentes mais próximos, além dessa minha tia, que eu tinha ido visitar, eram justamente eles. Esses meus primos, eles moravam num bairro ali perto de casa. E volta e meia a gente combinava de fazer alguma coisa. Inclusive, eu dormia de vez em quando lá na casa deles. E a prima também volta e meia ia dormir ali em casa. Só que numa dessas vezes, meus tios não estavam na residência. A prima também tinha saído com o namorado dela. Acabamos ficando apenas nós dois ali na casa. Eu e o Fábio, esse meu primo. Olha, até hoje não sei o que deu nele. Embora tivesse bebido um pouco, isso sirva para atenuar ou sei lá. Ele começou a mexer comigo, me provocar. Mesmo eu tendo dito desde o primeiro minuto que não tinha nada a ver. Que não ia rolar nada entre a gente. Não só porque éramos primos, mas porque eu realmente não sentia nenhum tipo de atração por ele. No fim, mesmo eu tendo tentado me defender de todas as formas, inclusive chorado, implorado que ele me deixasse em paz, ele acabou me pegando à força, na marra. Eu nunca comentei nada sobre isso com ninguém. Nem mesmo com a minha prima ou com a tia. Mas isso teve um impacto muito grande no meu jeito de ser. Como já falei, sabe, me tornou uma pessoa diferente. Sei lá, foi uma espécie de trauma. De qualquer maneira, eu ouvindo as palavras daquela mulher, sabe, tive aquele sobressalto. Eu já não era nenhuma menina. Já estava com 20 anos quando isso aconteceu, mas foi uma coisa assim bem séria, bem traumática mesmo. Porque ele me obrigou a fazer uma coisa que eu não queria.
Desde então, nunca mais tinha voltado à casa daquela tia. E nunca mais falei com ele também, esse meu primo. Volta e meia a prima ligava e a gente até conversava, mas como ele estava namorando, a gente nunca mais teve a oportunidade de se ver, sair junto. A mãe achou esquisito na época, porque eu vivia lá na casa do tio. E depois simplesmente nunca mais voltei. Evitava até sair com as minhas amigas. Várias vezes a mãe veio conversar comigo, perguntava o que estava acontecendo para eu ter aquela mudança toda, mas eu sempre inventava uma desculpa e ficava por isso mesmo. E quando eu via aquela mulher falando aquelas coisas, só podia ser daquilo que ela estava falando. Até porque não havia outro acontecimento que tivesse mudado a minha vida. E quando ela perguntou se eu queria falar sobre o assunto, eu fui enfática. Melhor não. Tem coisas que é melhor esquecer. Ela concordou comigo. Você tem razão. Mas se eu disser que o teu futuro tem a ver com esse acontecimento do teu passado, que os dois estão entrelaçados, ué, como assim? Não entendi. Você vai ter de desatar os nós do passado para os teus caminhos se abrirem para o futuro. Tá me entendendo? Pior que não. Tem como a senhora explicar melhor? Alguma pessoa te fez mal, não foi isso? Quem sabe a chave para a tua felicidade esteja justamente aí. Procure essa pessoa. Tente acertar as contas com ela, com o teu passado. E teus caminhos, eu te garanto, vão se abrir. Olha, eu achei tudo aquilo, todas aquelas coisas que essa mulher falou, uma coisa tão absurda, para não dizer bobagem, né? Porque ela não disse nada além disso. Falou que era o que as cartas estavam mostrando. Eu fiquei até me perguntando, será que o que ela disse tinha mesmo a ver com o que me aconteceu lá com o meu primo? E será que ela queria que eu procurasse o meu primo para acertar as contas com ele? Sabe, fiquei tão confusa porque não entendi. Só que tudo isso ficou na minha cabeça e eu não consegui mais pensar em outra coisa a não ser naquela conversa. Tanto que no dia seguinte, depois que voltei para casa, comecei a pensar naquele momento e não parei mais. As lembranças do que tinha acontecido na casa da tia, entre mim e o Fábio, isso quase 2 anos antes, começaram a me atormentar de novo. Ele me agarrando na marra, me forçando a fazer o que eu não queria. Mesmo eu chorando, quase implorando para que ele me largasse. Aquela mulher tinha dito que eu devia procurar a pessoa que havia gerado aquilo tudo, mas será que eu tinha de perdoá-lo para conseguir seguir com a minha vida? Será que era isso que aquela mulher tinha me sugerido? Mas eu acho que eu nunca tinha pensado tanto. Comecei a me torturar, porque as lembranças voltaram. As palavras daquela mulher não saíam da minha mente. Alguma pessoa te fez mal, filho? Pois quem sabe a chave para a tua felicidade esteja justamente aí. Procure essa pessoa. Tente acertar as contas com ela, com o teu passado, e teus caminhos vão se abrir. Isso ficou martelando na minha cabeça. Tanto que 3 semanas depois, um sábado, como se tivesse uma força me impelindo, resolvi fazer uma visita aos meus tios, pais do Fábio. Nem eu sabia ao certo o que pretendia. A tia,
Quando me viu ali diante da sua porta, ficou surpresa, até porque eu nunca mais tinha aparecido. Fazia tempo que eu não dava as caras ali, desde aquela noite infame em que o meu primo tinha me pegado à força. De todo modo, ela me recebeu muito bem. A tia era casada com o meu tio por parte de pai. E sempre a gente se deu tão bem. Ficamos ali conversando, até que por volta das 3 horas da tarde, chegou a prima da rua. E é claro, também ficou surpresa com a minha visita. O primo só foi chegar à tardinha. E evidentemente que ficou mais surpreso do que as duas, quando viu ali eu conversando com a tia, com a prima. Ele chegou só quando já estava escurecendo. E não vou negar, senti aquele friozinho da barriga quando ficamos frente a frente. O que será que passou pela cabeça dele naquela hora? Eu queria tanto saber. Ele, melhor do que ninguém, sabia do motivo pelo qual eu tinha me afastado. Estava bêbado. Naquele dia, quando me violentou, tudo bem. Mas ele não devia ter perdido a memória. De todo modo, ele me cumprimentou assim e conversou comigo até numa boa, como se nada tivesse acontecido. Eu até estranhei. Fiquei me perguntando se eu devia ou não devia entrar no assunto com ele. Porque, segundo aquela mulher, eu devia me acertar com o meu passado, fazer um acerto de contas, para que o meu futuro se abrisse. Só que não tive coragem. Quando falei que ia embora, no entanto, que só tinha passado mesmo para dar um oi, o Fábio se antecipou. Você já vai? Justo hoje que tem um churrasco de um amigo meu pra gente ir? Fica. Você vai com a gente. Ele me fez aquele convite. E eu fiquei me perguntando, o que tem a ver? Churrasco? Nisso, a prima reforçou o convite. Falou que ela e o namorado também iam. Eu, sinceramente, não estava nem um pouco afim. Queria mesmo era voltar para casa. Não estava me sentindo bem na presença do meu primo. Mas os dois se juntaram e não me deixaram ir. E no fim, me convenceram a ir até o tal churrasco. Naturalmente que eu não conhecia esse tal amigo do primo, né? Até porque era um cara que ele tinha conhecido depois do meu afastamento. Inclusive a casa dele ficava meio afastada dali, num outro bairro. Chegamos, fomos recebidos pelo aniversariante, o primo nos apresentou, o nome dele era Guilherme, e olha, quando os nossos olhares se encontraram, senti uma coisa gostosa aqui dentro de mim. Sei lá, eu tinha ido àquele churrasco meio na obrigação, porque os dois se juntaram e começaram a insistir, a me empurrar, mas eu não queria. E não queria, porque estava me sentindo muito mal ali. Na frente do meu primo, nós dois sabendo o que tinha acontecido, e eu, não estava me sentindo bem. Mas quando fui apresentada ao Guilherme, quando a gente se olhou, sei lá, o meu estado de espírito mudou. Talvez alguém ache que eu sou exagerada, mas tive a impressão até de que meu mundo parou de girar. Depois, naturalmente, me recobrei, né? Pedi desculpas por não ter comprado um presentinho. Expliquei que tinha sido convidado assim, na última hora. E ele sorriu. Imagine, não precisa presente nenhum. Seja bem-vinda, tá? Aliás, quer beber alguma coisa? Aceitei um refri. O fato é que volta e meia nossos olhares se encontravam. Ele ali conversando com todo mundo e eu na minha, né? E cada vez que isso acontecia, sentia de novo aquele friozinho no estômago. Era um rapaz
Olha, eu não sei nem explicar. Parecia tão puro, tão aberto. Sorriso tão bonito. Volta e meia ele se aproximava e puxava a conversa comigo. Perguntava alguma coisa de mim. Pelo jeito, ele não devia ter namorada. É porque eu não vi nenhuma menina ali do seu lado ou conversando com ele. Aliás, depois, pela minha prima, eu soube que ele realmente não tinha ninguém. Ela ainda disse outra coisa que mexeu muito comigo. Eu vi que ele não tira os olhos de você. Sei não, viu, Luciana, mas acho que ele gamou. Fiquei toda encabulada com aquele comentário, mas por dentro me derreti toda, porque eu também tinha gostado muito dele. A certa altura da festa, ele se aproximou de mim. Ele se aproximou do mesmo jeito que já tinha se aproximado várias vezes. Mas desta vez foi diferente, porque ele chegou e não saiu mais do meu lado. Ficou o tempo todo ali, puxando um assunto, puxando outro. Querendo saber coisas sobre a minha vida. Até que no fim da festa, quando o pessoal falou que ia embora, eu fui me despedir dele. E foi nesse momento que ele pediu o número do meu telefone, dizendo que não queria perder o contato comigo. Já estávamos lá no portão. Ele nos acompanhou. Só que, para minha surpresa, ele falou aquela frase: escuta, Luciana, por que você não fica? Fica mais um pouco, depois eu te levo para casa. Olha, podia ser loucura, eu sei. Afinal de contas, eu nem conhecia direito aquele rapaz. Não sabia nada sobre ele. Era amigo do meu primo, mas, sabe, não era nada meu. E afora a simpatia, aquele jeito dele, eu não sabia muita coisa a seu respeito. Era a primeira vez que a gente se via. Mas não sei, sabe quando o teu coração te diz uma coisa? Meu coração me pediu para ficar. Até me desconheci. Porque naqueles últimos tempos, depois do que tinha rolado, enfim, com o primo, eu não permitia nem a aproximação de homem nenhum. Só que me deu uma sensação tão estranha de que tudo era diferente. Que não era a mesma coisa de sempre. Vai entender, né? Depois que meus primos se foram, ele continuou ali perto de mim. E teve uma hora em que ficamos a sós, afastados assim do pessoal. E foi nesse momento que ele, sem pedir licença, incrível, me puxou assim, com firmeza, e me beijou. Eu devia ficar assustada. Até porque já não tinha mais naturalidade para esse tipo de gesto, sabe? Mas sei lá, parece que não. Não senti medo, não senti estranheza nenhuma, apesar de a gente estar praticamente se conhecendo. E mais do que isso, aceitei e correspondi. E depois do primeiro, vieram outros. E ele até queria que eu pousasse ali na casa dele. Mas é claro que eu não aceitei, né? No fim, como tinha prometido, ele me levou até em casa. Foi um trajeto bem longo, mas a gente foi curtindo cada instante, nos beijando a cada sinal vermelho. Naquela noite posso dizer que dormi como um anjo, com a imagem daquele rapaz no pensamento. No domingo ele me ligou e a gente combinou de sair. Passamos um dia tão gostoso. A companhia dele me fez tão bem. Me transmitiu tanta paz. E tudo aquilo que parecia improvável, levando em conta a vida que eu vivia naqueles últimos tempos, acabou acontecendo. Começamos a namorar. Quem diria que o futuro me reservaria isso?
Eu falo assim porque nosso namoro vingou. E depois de 1 ano e 8 meses, resolvemos noivar. E é nessa fase que nos reencontramos. E estamos atualmente. Estamos noivos, planejando o nosso casamento, nossa vida a dois. Olha, pode não ter nada a ver, mas depois de tudo o que me aconteceu, é inevitável eu lembrar daquela mulher, a sortista, aquela que me disse as coisas que eu carrego até hoje aqui. Olha, parece que eu estou vendo essa mulher na minha frente, parece que eu estou ouvindo a sua voz, suas palavras. Alguma pessoa te fez mal, filha. Quem sabe a chave para a tua felicidade esteja justamente aí. Procure essa pessoa. Tente acertar contas com ela, com o teu passado. E teus caminhos vão se abrir. Só podia ser do meu primo que ela estava falando. Quem mais? E foi depois que eu estive lá na casa dele que tudo na minha vida começou a mudar. Inclusive, foi ele que me apresentou ao Guilherme. Por incrível que pareça, ele acabou sendo o responsável por tudo de bom que aconteceu na minha vida depois disso. Porque se não tivesse sido ele, eu não teria conhecido o Guilherme. Quer saber? Nunca acreditei nessas coisas. Tanto que aquele dia tiveram de me empurrar até a casa daquela mulher. E se eu não tivesse já combinado com a tia de dormir na casa dela, eu acho que nem teria ido. Mas eles forçaram a barra até que eu resolvi acompanhá-los. Mas eu ia só acompanhar, viu? Porque não pretendia ler a sorte coisa nenhuma. Não acreditava. Foi o primo que me incentivou, que quase me forçou, como se ele soubesse que poderia estar acertando contas com o destino também. Aquela mulher não errou, pelo contrário. Tudo que ela falou bateu certinho. Ela falou que meu futuro tinha a ver com o que tinha me acontecido no passado. Que, aliás, lembro dessa frase até hoje. Passado e futuro estavam entrelaçados. E que eu precisava desatar os nós do passado por meus caminhos se abrirem para o futuro. E não é que se abriram? E não é que o destino colocou esse homem maravilhoso no meu caminho? A verdade é que tudo na minha vida se transformou, como num passe de mágica. E devo tudo isso a você, Guilherme, que me conquistou sem fazer nenhum esforço, que parece estar ali naquele local e naquele momento, embora você estivesse na sua casa, mas me esperando. Que chegou de mansinho para mudar tudo à minha volta, para fazer de mim, eu não sabia que seria a mulher mais feliz de todo mundo.